Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vocês me desculpem se tiver algum som de fundo, tá? Mas hoje eu vou falar a importância da comunhão com Deus, né? Você já parou para pensar como seria a sua vida se você passasse o dia sem conversar com Deus? Talvez você continuasse estudando, trabalhando, conversando com seus amigos, usando o celular, assistindo vídeos e fazendo várias outras coisas normalmente. E aí até você poderia ficar dependendo até mais feliz, porque tem muitas pessoas que são cristãs, mas não são cristãs de verdade, não são felizes com Deus, porque não buscam Ele verdadeiramente, não busca verdadeiramente segui-lo e praticar o que lê, né? Talvez, mas por dentro, alguma coisa começaria a faltar. Se você se é um cristão que você realmente busca o Senhor, você ia sentir algo faltando, porque Ele preenche um vazio que nada pode preencher. Isso acontece porque fomos criados para ter um relacionamento com Ele, porque nós somos os teus filhos, nós somos dependentes dele. Muitas vezes pensamos que ser cristãos significa apenas ir à igreja, ler a Bíblia de vez em quando, ou ler a Bíblia de vez em quando, ou saber alguns versículos. Mas o cristianismo não é apenas sobre conhecer coisas sobre Deus, é sobre conhecer a Deus. E é justamente por isso que a comunhão com Deus é tão importante. Hoje vamos entender o que é comunhão com Deus, por que precisamos dela e como podemos desenvolvê-la no nosso dia a dia. O que é ter comunhão com Deus? Comunhão com Deus significa ter um relacionamento próximo com Ele. Você lê a palavra dele, praticá-la, falar com Ele. Várias coisas. Você praticar a palavra dele, que é você praticar o amor ao próximo. Você lê a palavra dele para saber o que ele falava aos antigos, né? Os testemunhos, várias coisas. A principal é buscar a sua presença, conversar com ele em oração, ler a sua palavra, obedecer os ensinamentos e permitir que ele transforme nossa vida, permitir que ele nos guie. Jesus disse em João 15,15: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus estava mostrando que, assim como o ramo precisa permanecer ligado à videira para viver e produzir frutos, assim nós precisamos permanecer ligado a Ele, porque senão nós morremos. Não basta procurar Deus somente quando estamos enfrentando problemas. Comunhão é permanecer com Deus mesmo quando tudo está bem. Porque a gente só busca o Senhor quando está tudo mal. É tipo que você é um amigo falso e você só procura o seu amigo quando você está passando mal. Ou as amizades falsas, que também são assim. A gente tem que estar com ele em todo momento. Porque tem aquelas pessoas que pedem pra você ajudar ela, mas quando tá no momento bom não ajuda. Não basta procurar Deus somente quando enfrentamos problemas. Comunhão é permanecer com Ele, tipo uma amizade. Só que em vez de a gente sempre estar no momento difícil, a gente está no momento fácil. É conversar com Ele quando estamos felizes, buscar sua direção quando estamos confusos, é pedir ajuda quando estamos fracos, é agradecer quando recebemos uma bênção e até mesmo continuar buscando sua presença quando não estamos sentindo nada. Comunhão não é apenas um momento do dia, é uma maneira de viver. A comunhão nos aproxima de Deus. Imagine ter um amigo com quem você nunca conversa. Você pode até dizer que ele é seu amigo, mas se não existe conversa, convivência e relacionamento, essa amizade vai ficando distante. Com Deus acontece algo parecido. Quanto mais buscamos sua presença, mais aprendemos quem Ele é. Que a Bíblia diz em Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Deus não quer apenas uma parte da nossa vida. Ele quer relacionamento conosco. Quando oramos, quando não estamos simplesmente falando palavras para o céu.
estamos nos colocando diante do nosso Pai. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas estudando um livro antigo, estamos conhecendo a sua vontade e aprendendo sobre seu caráter. Quando adoramos, não estamos apenas cantando, estamos reconhecendo quem Deus é. Por isso, a comunhão muda a nossa maneira de enxergar Deus. Ele deixa de ser apenas alguém sobre quem ouvimos falar e passa a ser alguém com quem caminhamos diariamente. A comunhão nos fortalece contra o pecado. Todos nós enfrentamos tentações. E muitas vezes o problema começa quando nós afastamos de Deus. Quanto mais distante estamos da presença de Deus, mais fácil pode ser seguir nossos próprios desejos sem pensar nas consequências. Mas a comunhão nos ajuda a lembrar de quem somos e de quem Deus nos chamou para ser. Jesus disse em Mateus 26:41: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Perceba que Jesus relaciona com oração, resistência à tentação. Isso não significa que uma pessoa que tem comunhão com Deus nunca será tentada. Significa que ela aprende a buscar força em Deus quando a tentação aparece. Por isso, não espere estar em uma grande dificuldade para começar a orar. Construa sua comunhão antes da batalha, porque você não vai começar a se fortalecer na batalha, você vai começar a se preparar para a batalha antes, porque quando ela vir, você vai estar preparado. Ore antes da tentação, leia a Bíblia antes da crise, busque Deus antes de precisar desesperadamente de uma resposta. A comunhão diária prepara o nosso coração para enfrentar aquilo que parece no caminho. A comunhão nos ajuda a tomar decisões. Em todos os dias, precisamos tomar decisões. Algumas são pequenas, outras podem mudar completamente o nosso futuro. Que caminho seguir? Que amizades manter? O que consumir? O que assistir? Como agir diante de uma situação específica? Que escolha fazer quando ninguém está olhando? Que é você ser... Porque muitas pessoas, elas são o que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas querem, né? Que é a máscara. Só que essa pessoa, quando ela está sozinha, ela não tem identidade. Você tem que pedir para Deus isso, para você ser você mesmo em todos os lugares, porque a sua identidade vai estar sendo moldada, principalmente com Ele. E é nesses momentos que precisamos da direção de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso não significa que devemos parar de pensar. Significa que não devemos confiar apenas na nossa própria capacidade. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele enxerga aquilo que não conseguimos enxergar. Porque Ele vê tudo. Ele vê o futuro, o presente. Ele sabe o que é o melhor para nós. Por isso, antes de tomar decisões importantes, precisamos aprender a perguntar: Deus, o que o Senhor quer para mim? Às vezes queremos que Deus abençoe uma decisão que já tomamos, mesmo ela sendo uma decisão que Ele não aprovou. Mas comunhão verdadeira significa deixar Deus participar da decisão desde o começo. A comunhão produz transformação. Uma das maiores provas de que alguém está desenvolvendo uma comunhão com Deus é que sua vida começa a mudar. A pessoa começa a amar mais, perdoar mais, ter mais domínio próprio, ser mais humilde, ser mais paciente, começar a abandonar atitudes que pareciam normais, que são os pecados, hábitos carnais. Isso acontece porque estar perto de Deus transforma o nosso caráter. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Observe que ele chama isso de fruto, não porque aparece instantaneamente, mas sim porque ele cresce com o tempo, porque a gente planta e vai crescendo. Da mesma forma, nossa transformação espiritual acontece diariamente. Não devemos esperar ser perfeitos de um dia para o outro. Devemos continuar caminhando com Deus e melhorando a cada dia. Quanto mais permanecemos nele, mais sua vontade começa a aparecer em nossas atitudes. Como ter mais comunhão com Deus? Mas como podemos desenvolver essa comunhão? Primeiro, ore diariamente. Tente orar 3 vezes ao dia. Falar o que você está sentindo, o que você quer. Pede a Ele para guiar suas decisões. Não precisa começar fazendo uma oração de 1 hora. Comece conversando sinceramente com Deus. Segundo, leia a Bíblia. Não leia apenas para terminar um capítulo. Leia para entender o que Deus está ensinando. Leia como se você dependesse disso, porque realmente a gente depende disso. Terceiro, obedeça. Não adianta conhecer a vontade de Deus e continuar aquilo que Ele ensina. Quarto, separe momentos para ficar longe das distrações. Às vezes precisamos desligar o celular, parar um pouco e simplesmente buscar a presença de Deus. E quinto, não abandone Deus quando estiver passando por dificuldades. Talvez você esteja orando e não esteja vendo uma resposta. Continue. Talvez esteja passando por uma fase difícil. Continue. Porque no outro vídeo eu falo como continuar. Vou colocar um card, né? Como continuar com Deus, mesmo parecendo difícil, porque realmente é difícil. Mas ele sempre está conosco, né? Talvez você tenha cometido um erro. Volte para Deus. Comunhão não significa nunca cair, significa continuar voltando para Deus. Talvez você esteja procurando respostas para muitas coisas na sua vida. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro. Talvez esteja enfrentando tentações. Talvez esteja se sentindo diante de Deus. Mas existe algo que você não precisa entender. Você não precisa das bênçãos de Deus. Você precisa do próprio Deus. Jesus não morreu na cruz apenas para nos dar uma vida melhor aqui na terra. Ele abriu o caminho para que pudéssemos ter relacionamento com Deus. Por isso, não busque Deus apenas pelo que Ele pode fazer. Busque Deus por quem Ele é. Não transforme a oração apenas em uma lista de pedidos. Converse com seu pai, como se você estivesse conversando com o seu pai aqui. Converse mesmo assim com ele. Não leia a Bíblia para cumprir uma obrigação. Conheça a voz de Deus através da sua palavra. E não viva apenas tentando parecer um cristão. Caminhe com Cristo. Porque no final das contas, a maior necessidade do cristão não é ter uma vida sem problemas. É ter Deus presente em todos os momentos da sua vida. E o versículo final é Salmos 73, 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Que, em caso você tenha gostado e queira mais mensagens assim, dá um like para ajudar a trazer mais conteúdos assim. E se quiser, se inscreva para mais mensagens. Que a paz do Senhor esteja com vós. Tchau!